Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. E a Justiça do Rio de Janeiro derruba o decreto do presidente Bolsonaro que colocavam como essenciais lotéricas e religiões. E a Justiça derrubou esse decreto. E aí voltou tudo para a mesma situação aí que os governadores decretaram fechamento de escolas e uma série de coisas aí, aonde o Brasil e o mundo tá quase parado. Quase parado porque, segundo 1/3 da população mundial, mas a população mundial 1/3 está em quarentena. É muita gente. É muita gente. Eu vejo que realmente há uma briga política para cada um querendo mostrar força. Tem gente querendo o poder, está querendo aparecer demais, pois, por exemplo, no estado onde eu moro hoje, moro em Tocantins, numa vila agrícola, onde o estado tem 7 casos desse negócio aí, um estado gigantesco, com uma população pequena. Eu trabalho num pequeno comércio, numa vila agrícola, imagina, mas a gente tem que seguir as mesmas coisas da cidade aonde essa vila agrícola faz parte. Sendo que a cidade também já é desse tamanho, tá tudo parado, não existe nenhum caso, nem aqui na vila, nem na cidade, onde milhares de pessoas estão deixando de ganhar o seu pão de cada dia por conta de, nesse meu entendimento, realmente há uma histeria, um exagero, sendo que já ouvi muitas pessoas da área da medicina séria e elas confirmam que esse negócio vai chegar independente se você fazendo quarentena ou não fazendo quarentena. O que poderia mudar era realmente a curva, de chegar mais rápido ou alongado. Mas que vai, no final das contas, vai ser a mesma situação. E aí é um caso a ser estudado, porque o mundo parado, o mundo vai entrar, ou já entrou, por conta que esse tempo que já entrou numa crise, mas pode entrar numa situação muito pior. Uma grande depressão, que seria uma queda muito grande, aí é onde vai diminuir a qualidade de vida de todos os cidadãos, vai aumentar a fome no mundo inteiro. Não é países como o Brasil e tantos outros que existe fome. É ridículo, mas existe, por esse modelo de democracia que a gente vive, aonde só os protegidos é quem tem bom salário, quem é ligado à política e quem tem uma organização melhor. Como não vou entrar em detalhes nisso aí não, mas que nós vivemos num mundo de hipócritas. E a hipocrisia está muito grande, aonde está se brigando por direitos políticos, aonde os principais guerrilheiros aí de linha de frente é Dória e o presidente, mas muitos governadores querendo aparecer, prefeitos, pois tá chegando perto da reeleição e o cara quer mostrar serviço. Então, olha, o negócio o buraco é muito mais embaixo. Não é só esse negócio que veio lá de fora, mas existe muito canalha que falando que está preocupado com o senhorzinho, com a velhinha, com cada ser humano, mas mentira. Está preocupado com a sua carreira política, está preocupado com o seu ego de mostrar eu sou o cara aqui, nós aqui estamos fazendo direito. Eu vi uma deputada dando uma entrevista que São Paulo é exemplo. Eu morei em São Paulo muitos anos e ela falando que lá é exemplo. Mas como assim? Lá é que está o foco do negócio. Qual é o exemplo? Que a quarentena está dando certo lá porque... não entendi nada. Se lá está o foco da coisa, aumentando é lá, tudo é lá, e a menina está dizendo que lá é que está dando certo. Isso não é propaganda política, não? Para dizer que o trabalho lá, esse esforço do governador e do prefeito, e que está funcionando. Rapaz,
Isso eu creio que os estudos que for feito agora, com esse negócio que é muito novo, só vai se entender direito mais para frente. Pois na Itália, quando resolveram fechar as pessoas, eu creio que foi pior, porque as pessoas já estavam com esse problema aí, e acabou que foi que virou essa bola de neve, que a situação lá é grave. Mas que a gente possa entender, por exemplo, eu bato muito nas religiões, amados. Eu vejo, me entristeço principalmente ao ver a situação, às vezes, que o presidente parece que gosta de agradar essa galera, porque ele conta com o apoio deles também. Mas eu não pretendo ver as religiões fechadas com um decreto de alguém ou com uma ordem judicial. Eu pretendo ver um dia elas fechadas porque as pessoas acordaram, viram que ali é um bando de enganadores, vendo que ali é um bando de usurpadores, manipuladores. Por exemplo, quantos políticos não já se elegeram às custas de Malafaia? Pezão, Eduardo Cunha, uma série de outros aí. Cara mais sujo do que pau de galinheiro. Mas na época da eleição, leva em frente ao púlpito, como manipula aquelas pessoas, fazem voltar no cara. Aí quando o cara tá todo queimado, ele procura sair fora e já vai para outro, porque quer estar sempre do lado do poder. E não é só isso. É cobrar dízimo de pessoa, dizendo que é para Deus, para a obra de Deus. A gente explica tudo isso aqui no canal, amados. Que dízimo, além de ser para os judeus, não tem nada a ver com... Era uma espécie de imposto que era para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. E da tribo de Levi, que era quem cuidava do templo, cuidava das coisas espirituais do povo de Israel. E o dízimo era só para o povo de Israel, amados. E a única tribo que poderia receber era a tribo de Levi. Para algum indivíduo receber, além dele fazer parte do sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi. Nenhuma outra tribo poderia fazer esse tipo de coisa. Não poderia. Porque eles tinham terra para trabalhar. A tribo de Levi não tinha. Ficaram com essa responsabilidade aí. E para eles ganhar essa responsabilidade, foi uma... Acho que todos queriam e ali foi tipo uma coisa de Deus. No que se entende naquela época. Onde cada um cortou uma varinha, levaram para o mesmo lugar e só uma floresceu e deu até frutos. Que foi a de Levi, irmão de Moisés. De Levi não, de Arão. Levi era a tribo ao qual Moisés e Arão faziam parte, que os dois eram irmãos, mesmo tendo crescido separados. Então, amados, vamos prestar atenção. Uma coisa é eu ser contra o engano que as religiões praticam, toda a manipulação que elas fazem para a sociedade, transformam pessoas em habitoladas, doentes, que essa semana eu vi imagem de pessoas ajoelhando no meio da rua, em frente a templos religiosos, como se Deus estivesse ali dentro daquele negócio. Pois eles chegam a fazer uma lavagem cerebral tão grande na pessoa, no fiel, ao qual ele põe na mente dele que se ele não estiver ali, está afastado de Deus, que ali é a casa de Deus, amados, a casa de Deus é no céu. Ele falou que não habita em templos feitos por mão de homens. É falta de ler a Bíblia, é superstição que eles implantam na mente das pessoas, as pessoas ficam doentes. No meu entendimento, religião é fábrica de doentes. Fiz parte de religião até acordar, porque realmente eu era muito supersticioso, a coisa era difícil também. Amados. Mas aí eu sempre fui um cara meio atento às coisas. O cara dava uma mancadinha lá, eu estava de olho, eu observava. O próprio Salvador nos disse para a gente ser prudente e analisar tudo e reter o que é bom. Eu sempre estava analisando. E aí, cada coisinha, ia para o meu caderninho aqui. Até que um dia eu comecei a ler, comparar com o que era feito lá. A última religião que eu participei na Congregação Cristã do Brasil, foi 8 anos lá também, amados. Então, é bastante tempo.
Mas lá o trem é bem amarradinho, bem amarradinho. Se você não tiver atento, você fica a vida inteira lá, morre entendendo que aquilo ali é a obra de Deus, como eles dizem, que é o caminho verdadeiro, que é a graça de Deus, que é a arca que te vai te levar para o céu, é a última arca. Eles vão impregnando o ensinamento dos fiéis, mas aí você lendo na Bíblia, você vê lá que só há um caminho. E qual é esse caminho? O próprio Salvador. Só há uma doutrina. Qual a doutrina? A dele mesmo. Não é a do Franciscano, nem do Malafaia, nem do Valdomiro. Então qualquer religião, amados, eles têm lá a sua doutrina. Pode ser uma parecida com a outra? Pode. Pois eles não têm muito argumento para ficar mudando muita coisa. Mas é doutrinas de homens que vai levar à perdição. O ser humano, aquele que quiser um dia fazer parte do reino do verdadeiro Criador, ele tem que se libertar das religiões, pois sempre traz algum tipo de engano. Não é puro, não tem pureza. Mesmo que tenha pessoas inocentes lá e sinceras, tem muita gente. A própria congregação mesmo, eu conheço muita gente ali que é pessoas que eu receberia na minha casa como um irmão mesmo, aquele carinho imenso que eu tenho por essas pessoas, e tenho respeito delas também. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar a verdade, para que realmente, de repente, ele possa acordar. Pode ficar bravo comigo ao ver alguma coisa desse tipo, eu falando que lá é doutrina de homens? Pode. Mas pode também conferir como eu fiz e de repente, opa! E se ficar lá até o fim? Aí é com o Criador, amados. Ele que vai analisar tudo no grande dia. Mas eu prefiro fazer como ele fez. Ele não ficou preso à doutrina religiosa, pois naquela época também tinha as sinagogas. Ele combatia os enganos daqueles caras, passava na cara deles, falava da maneira correta. Agora a gente não pode ser covarde num momento como esse, aonde o mundo pode entrar não, já entrou numa crise, mas essa coisa pode ser muito pior se as pessoas deixarem de trabalhar. Eu sou comerciante, conheço outras pessoas comerciantes também, que vivem do comércio. Eu não vivo do YouTube, nem vivo do Evangelho. Eu vivo o Evangelho, procuro praticar o que está no Evangelho. E isso é a diferença entre o religioso e a pessoa que realmente segue os ensinamentos do nosso Salvador. A gente deve viver o Evangelho e não viver do Evangelho. Religião, eu creio que desde quando se misturaram com a política, isso é muito antes do nosso Salvador vir a essa terra. Isso vem desde Salomão. Salomão, eu creio que quem mais se aproveitou dessa situação e se tornou muito poderoso na terra através desse envolvimento de política e religião, dessa nojeira. E aí o resultado é isso aí, amados, que a gente vê é Malafaia, é Valdomiro, é Estevão Hernandes, é toda essa galera aí, Macedão, tudo junto com a política, tirando proveito. É o que livra a cara deles junto com a justiça também, pois a justiça ela tem muito covardia e muitos corruptos também, pois um processo que caducou contra o Edir Macedo por formação de quadrilha em São Paulo, por estelionato, uma série de coisas, aquilo ali era para realmente os caras estar no chilindró, e não foi julgado, amados. Caducou, mais de 18 anos. Por quê? Advogados caríssimos só ali, ó. E a gente sabe lá quanto custa, hein? Um processo desse. E tudo tirado da costa dos fiéis. Pessoas que doaram casa achando que estava dando para Deus, dando na obra de Deus. Que é isso que eles falam, amados. Então é triste. Mas eu torço para que realmente, como tem muita gente clamando, para que realmente o nosso país possa fazer diferente do resto do mundo. Para que aqui haja consciência das pessoas que a gente trabalhando, eu creio que a condição do nosso país vai ser melhor
de que é de muitos que vão estar numa situação lastimável. Eu creio que a Europa, ao final desse negócio, vai estar muito pior do que já era, que o mundo vai entrar numa depressão. Não é numa recessão, não, é numa depressão, um declínio muito grande. E isso são anos para se recuperar. E olhe lá. Então eu creio que quanto mais sabedoria a gente usar aqui, melhor vai ser para a gente. Mas eu entendo que é óbvio que tem coisas que não são essenciais, amados. Uma lotérica para o melhor funcionamento de tudo, pois precisamos sacar o nosso dinheiro. Eu mesmo tenho conta na caixa. Se eu não conseguir sacar meu dinheiro, tem coisas que eu não vou poder comprar por enquanto. E eu saco na lotérica, mais fácil aqui. E tantas outras situações, amados. Tem coisas que realmente é essencial. Pois se a gente for cuidar só desse negócio aí, que surgiu aí, e o resto como é que fica? A gente precisa se alimentar. A gente não vive trancado dentro de casa se não tiver como comprar as coisas, se não tiver alguém produzindo, se não tiver uma circulação. Então, é uma série de coisas que é essencial. Eu não vejo religião como essencial. Ela é de controle de massa, de manipulação, para manter as pessoas, como eles dizem, o gado, calmo. É. Isso eu entendo que é. Eu não sou bobo. Eu sei que é usado para manipular a população e a sociedade. Mas não é essencial para o funcionamento do país. Principalmente nesse momento não é. Eu creio que só vai trazer problema. Mas se tiver que abrir elas para poder abrir o resto das coisas, até concordo, porque eu entendo, senão vai ser muito pior. A coisa vai ficar muito mais feia. Pois vai ser muita fome no mundo. Então vamos acordar. Eu não sei nem se o YouTube vai permitir que esse vídeo vá circular aí, porque, olha, eu acho que o YouTube anda me sacaneando muito, muito. Porque eu não vejo ultimamente visualizações nos meus vídeos. Então, eu peço para os amados, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal do Irmão Val, compartilha com o teu amado. É um assunto complicado? É. É porque tem muita gente com medo, tem muita gente aterrorizada, mas o medo também mata, que nem falou o Mal Lacraia aí. Mas ele trabalha amedrontando as pessoas. O Malafaia também, pela madrugada, hein? Eu sou favorável às suas ideias de abrir as coisas, mas tu quer por conta de faturar mais em cima dos teus clientes, né? Mas é para que não haja uma situação pior com a nossa nação, com o nosso povo. Eu conheço famílias, e não é uma, nem duas, nem três, que se ficar mais um tempinho sem trabalhar, o negócio vai ficar complicado, pois elas dependem do ganha-pão delas. E elas estão totalmente saudáveis, não estão doentes. Aqui por aqui não tem caso nenhum. Não faz sentido. Isso tem que ser realmente discutido, isso tem que ser realmente repensado, pois uma coisa é um local que está todo infectado, outra coisa é um local como eu vivo aqui, no Agrovila, a gente tudo parado aqui por conta de... Ah, fala sério. Se for assim, vai morrer todo mundo? Então não faz sentido, amados. Então, quer debater? Vamos debater, vamos conversar. Desde que não seja fanático partidário e pessoas que venham porque é contra a religião, quer ver esses caras mal aí. Porque eu fico triste quando eu vejo o Bolsonaro. Eu não votei nele, nem votaria. Mas eu fico triste ver o presidente de joelho, o Edir Macedo. Mas a gente tem que entender o que é melhor para a sociedade. O que é melhor para o cidadão. Você vai querer ver alguém sem ter o que comer? Como que fica? Como que vai ficar a violência no país? Em que nível vai ser esse negócio? Então temos que pensar, amados, que isso aí é uma coisa que vai ser demorada. Então não se deve perder mais tempo. Tem que procurar reabrir os comércios, colocar as coisas para funcionar. Principalmente o que é realmente essencial. Pois sem o comércio, para que as indústrias vão trabalhar se não tem ninguém que vai vender?
tem muita